Olá, gente. Voltando aqui com o nosso trabalho em pirografia, né? Como eu falei no vídeo passado, na etapa 3, hoje nós vamos trabalhar essa parte aqui da orelha, e com isso vocês vão procurar acompanhar como eu obtenho esse efeito, esse resultado aí, na textura de pele, né, na tonalidade que vocês estão observando. Vejam bem, antes de tudo eu falo para vocês, algumas pessoas que me pedem orientações, algumas dicas, né, de como eu faço esses detalhes na pele, justamente com a pirografia, que é uma técnica muito rudimentar, dependendo ali do material que você usa. Ela não é muito favorável em relação a detalhes mínimos, né, na textura da pele, mas de certa forma hoje os pirógrafos oferecem uma tecnologia muito precisa em relação aos mínimos detalhes, né? Temos aí várias pontas, né, várias ponteiras que proporcionam esse resultado. No meu caso, eu não tenho essa alternativa de ficar trocando as ponteiras do começo ao fim do trabalho. É essa ponteira que vocês estão acompanhando aí no vídeo, tá? Bom, mas voltando, qual é o segredo, digamos assim, para obter um resultado legal na textura de pele da pirografia? Primeiro você tem que analisar, fazendo um comparativo, quando as pessoas fazem desenho realista em grafite, naturalmente elas utilizam o papel, né? O papel, ele tem por excelência, é o branco ali, né? Você não vai encontrar nenhuma madeira, pelo menos em MDF cru ou compensado, que atinja aquele branco ali do papel. Mas por que eu trago o grafite e o papel para comentar sobre isso aqui? Porque quando a pessoa vai fazer um desenho realista e nesse desenho tenha raios de luz, né, incidindo ali sobre o rosto da pessoa, sobre um objeto qualquer, aquele ponto mais claro do raio de luz, ele será o branco máximo, que é a cor do próprio papel, tá? E se você vai trabalhando as tonalidades ali, você vai saindo do ponto mais claro e suavemente chegando nos pontos mais escuros. Nesse aspecto não é diferente no desenho realista feito em pirografia. O que ocorre é o seguinte, é que no caso da madeira, além de você procurar uma madeira mais uniforme, como é o caso do MDF, eu procuro particularmente aquela madeira que apresenta uma tonalidade mais clara possível. Por quê? Nos meus primeiros desenhos, antes de eu perceber esse detalhe que eu vou falar agora e que eu geralmente explico para as pessoas que me pedem alguma orientação, nos meus desenhos eu trabalhava esse detalhe do ponto de luz no rosto, no objeto, e eu deixava a tonalidade da própria madeira como sendo o ponto mais claro, assim como no papel, e ia suavemente intensificando a tonalidade para chegar no ponto mais escuro. Quando eu olhava para o resultado final, tinha alguma coisa que estava faltando ali. Eu não sabia o que, não imaginava o que, mas não estava do meu agrado aquele trabalho, né? E com o passar do tempo eu fui percebendo o seguinte: no caso da madeira, eu comecei a observar que luminosidade em um desenho realista não significa ausência da textura da pele naquele ponto mais claro. Por quê? Porque naquele ponto mais claro a tendência como a luz é muito forte, você vai, entre aspas, morrendo com a textura da pele até atingir o grau máximo de luminosidade, onde você só vê aquele ponto ali que é a cor do próprio papel ou da própria madeira.
E isso era o que estava causando essa, digamos assim, falta de completude da peça, que não estava me agradando. Eu fui percebendo isso. O que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com o pirógrafo, queimando suavemente aquela parte mais clara do desenho, tá? Com movimentos circulares, como eu estou fazendo aí agora. Todo o meu movimento na textura de pele, essas partes mais sensíveis, são movimentos circulares, tá? Então eu comecei a fazer esse tipo de movimento aí naquele ponto bem mais claro da pele. E queimando suavemente, o que está acontecendo? É possível você manter o aspecto da textura dentro do ponto mais claro, dentro da luminosidade, de forma bem suave, suave mesmo. E a partir daquele ponto suave, você vai intensificando e vai chegando nos pontos mais escuros. E com isso vai dando forma ao músculo, ao canto ali do nariz, enfim. E uma outra característica que é favorável a esse tipo de aplicação. A pirografia, pelo fato dela trabalhar muito esse contraste de preto e branco, claro e escuro, como eu já falei, quando você parte de uma tonalidade bem suave, porém ela é mais escura do que a própria madeira, você, entre aspas, é forçado a intensificar mais aqueles pontos mais escuros, de maneira que o seu desenho vai ficar com robustez, né? Ele vai ficar mais impactante, ele vai ficar mais forte, a imagem vai se destacar na madeira, que era o resultado que não tinha anteriormente. A preservar a luminosidade, eu tinha um trabalho legal, mas o desenho não impactava sobre a madeira, ele ficava opaco, ele ficava ali sem destaque. Quando você intensifica o mais claro, você é forçado a ir para os pontos mais escuros de forma mais agressiva, mais forte. E isso, dentro da pirografia, é essencial, porque ela já trabalha esses aspectos de sombra e luz. Então você faz um desenho que tenha, que mostre aquela rigidez, aquela robustez, até mesmo retratando uma imagem delicada, uma flor, uma criança. Você consegue fazer um destaque da sua arte sobre a madeira. E com certeza esse destaque, dentro dele está implícito a textura da pele, que fica mais evidente. Vocês observam que nesse ponto aí entre a barba e o cabelo do Messi tem um ponto de luz, mas dentro desse ponto de luz existem os pontinhos que eu tentei representar o pigmento, a pigmentação da pele, aqueles pontinhos bem pequenos. É porque, como eu falei, o meu pirógrafo ele não me ajuda muito nesse aspecto, né? É do começo ao fim esse tipo de ponta aí. Mas hoje é possível você trabalhar essa parte da pigmentação da pele. Muitos artistas que eu tenho visto aí na internet, né? Excelentes profissionais, e eles conseguem fazer coisas assim espetaculares no desenho realista com o pirógrafo, na pirografia. Então, gente, justamente são esses os detalhes que fazem a diferença em relação ao trabalho, à peça como um todo, tá? Então, observe, isso tudo que eu acabei de falar, veja que nessa parte aí da orelha eu estou queimando um ponto que nem é tão claro, mas também não é o ponto mais escuro, mas a passagem dessa parte mais clara para a mais escura, ela segue esse raciocínio de nunca deixar a tonalidade da própria madeira como sendo o ponto mais claro. E observe o seguinte, assim como acontece com qualquer tipo de material que você realiza um desenho, esse brilho aí na parte da bochecha dele, veja que a ilusão de ótica faz com que você imagine que no ponto ali da bochecha é mais claro do que a própria madeira. Entenderam? Assim como nessa parte aí do início da barba, a ilusão que a gente tem é que esse ponto de luz ele é mais claro do que a própria madeira. Isso vai ficar bem evidente quando eu terminar de queimar essa parte da orelha aí,
mas é justamente porque ao redor desse ponto de luz existem pontos escuros, pontos que foram queimados com maior intensidade. Então você tem a chamada ilusão de ótica, né? É assim como você vai retratar, como eu falei no vídeo passado, um ambiente totalmente escuro e uma vela acesa. Aquele brilho da vela é refletido na parede, no rosto da pessoa que está segurando, enfim, nos objetos. Aquele brilho dá-se a impressão de que ele é mais claro do que o próprio material que sobre ele está sendo desenhado aquilo ali. Mas ele é mais escuro do que o material, obviamente, no máximo no mesmo tom. E são esses os detalhes que fazem a diferença. Entenderam? Então ali eu já estou fazendo o cantinho ali da orelha, que é bem mais escuro. Agora traçando ali aquela bordazinha da orelha, né? Aqui já na parte mais externa da orelha. E os pequenos músculos ali da orelha são evidenciados quando você consegue trabalhar. Olha, essa parte aí da orelha, ela é meio côncava, né? Concavidade ali da orelha. Você tem no contato com o cabelo, vai ter ali um pequeno ponto de sombra ali, né? Eu vou passando ali o pirógrafo nesse ponto aí, ó. Eu vou ter que queimar um pouco ali na borda ali do cabelo, no finalzinho do cabelo, no começo da orelha, porque queimando naquele cantinho ali, você vai dar aquela forma de concavidade ali dessa parte da orelha. Se você queimar somente de forma como se fosse chapado ali, você pode perder essa forma de concavidade que essa parte tem. Já tem um ponto de sombra, de destaque ali do músculo da orelha. E outra coisa, gente, como eu falei, nada de pressa. O segredo é sempre fazer um trabalho se preocupando com os detalhes e, entre aspas, você tem que esquecer um pouco o tempo. Calcula o tempo ali do trabalho, né, para você ter um parâmetro de valor, mas somente nesse aspecto de valorização. Mas esquece do tempo em relação ao trabalho em si, ao desenvolvimento, aos detalhes, focar a atenção totalmente ao trabalho, né? Também nesse ponto aí, olha, essa pequena partezinha da orelha que se sobressai, da forma esse biquinho aí, sempre tem que queimar desse ponto mais escuro, que é do interior da orelha. Você deve queimar nas bordas dessa pequena curvazinha, esse pequeno músculozinho que você tem na orelha, queima ali na bordinha para dar esse aspecto meio que redondo ali, né? Para poder evidenciar de forma mais precisa o músculo, o pequeno músculo da orelha. E ali você vai queimando de dentro para fora. Então é isso, gente. Vocês continuem acompanhando esse trabalho. No próximo vídeo iremos concluir esse desenho do Lionel Messi, tá? Irei postar o trabalho final. Creio eu que vocês vão gostar do resultado, tá bom, gente? E mais uma vez peço a vocês que se inscrevam aqui no canal para acompanhar esses
esses trabalhos que eu venho agora postando, tá bom? Como eu falei, cada trabalho que eu iniciar, eu vou sempre segmentar nessas partes, né, por etapas, e mostrando como é feito para aqueles que admiram a arte da pirografia. Tem esse material para acompanhar, e para aqueles que além de admirar também praticam e querem aprender pirografia, eu creio que aqui é um bom lugar para vocês terem as primeiras noções e quem sabe começar a trabalhar e aperfeiçoar os desenhos que já realizam, né? Tá bom, gente? Um abraço, que Deus os abençoe e até lá. Tchau.